Fala, pessoas! E aí, galera? A última da terça, né? A gente é acostumado a fazer a última antes do final de semana, agora a gente tá numa terça. Galera dos terceiros anos aí, um abraço pra todo mundo, tá? Boa tarde. É bom estar com vocês aqui novamente, aí vocês que estão numa semana aí de semana de inscrição de Enem, né? Lembrem que o Enem começou ontem, tá? Pra quem não pegou a isenção, por favor, tentem fazer logo pra evitar qualquer problema lá no link da inscrição, tá? Vamos se livrar logo disso. E lembrem que daqui a pouco também a gente vai ter a parte do seriado 3 também, é importantíssimo para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham me acompanhado aí nas duas primeiras aulas, tá? Porque todo o assunto aqui do Educa PS serve para vocês. Assunto em primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, serve para tudo, tá? E assim, eu queria agradecer a vocês, terceiros anistas, pelo carinho, tá? Por todas as fotos aí, todos os stories. Se quiser fazer, faz hoje, que eu publico de todo mundo, tá? Reposto de todo mundo, respondo todo mundo. Vocês, professores aí desses terceiros anistas, obrigado aí todos os professores de biologia da rede, tá? Obrigado a todo mundo aí, a atenção e o feedback positivo que todo mundo tá dando dessas aulas, tá? Um abraço aí para todas as escolas, pro pessoal do interior, o pessoal de Arco Verde, o pessoal de Garanhuns, tio Kleber, um abraço, viu, irmão? Não esqueci não, a gente vai fazer um aulão aí em Garanhuns, viu? O pessoal da Grede de Garanhuns é muito animado aí para fazer aulão. Vou aí fazer um aulão com o tio Klebs aí, lá em Garanhuns, viu? Podem marcar que depois que passar essa agonia eu vou para Garanhuns, tá? O pessoal da Grede de Garanhuns é animadíssimo para fazer os aulões, sempre aulões muito grandes, tá? Meu amigo! Beijo pra tu, Tô ligado que tu tá aí controlando aí as duas primeiras aulas. Beijo e saudade, viu? Meu futuro médico, beleza? E aí, então, galera, olha, pra gente retomar aí os estudos aí, pra gente começar, a gente vai ter que continuar a genética, tá? Aí é o seguinte, eu sei que na primeira aula de genética a gente falou sobre os conceitos básicos, tudo bonitinho, tal, todo mundo entendeu tudo. Na segunda aula, tá? A gente falou da primeira lei de Mendel, a gente explicou tudo da primeira lei, tá? Tudo da primeira lei. Aí assim, pra aula de hoje, eu coloquei aí, vocês estão esperando aquela coisa dos tipos de dominância, né? A gente dizer o que é uma genética de dominância completa, de dominância incompleta ou intermediária e qual dominância. Mas assim, antes de eu ir para a área dos tipos de dominância, tá? Que é o que muita gente está esperando, eu vou pedir licença a vocês, porque eu preciso mostrar a vocês umas técnicas de resolução que a gente estuda na genética, chamada de noções de probabilidade. Tá? É matemática, é em homenagem a Walter? Só porque a terça-feira era de matemática, eu resolvi falar de noções de probabilidade, porque assim, se vocês aprenderem essas técnicas dentro de noções de probabilidade, isso vai me ajudar muito em questões e vão ajudar vocês mais ainda em questões de primeira lei, tá? E em questões de tipos de dominância. Por isso que eu vou precisar que a gente faça um pouquinho logo as noções de probabilidade para depois a gente entrar nos tipos de dominância. André, se não der tempo, não tem problema, menino, isso não acabou não. Eu vou continuar aqui no Educa PE, lá na frente a gente fala novamente, tá? E assim, me sigam lá no Instagram, qualquer dúvida nessa aula, vocês podem mandar lá no Instagram, Andrei Bio, eu tô respondendo um monte de dúvida lá no Andrei Bio, tá? E se você quiser adiantar o estudo da genética de vocês, vai lá no canal Biologia com Tubarão. Biologia com Tubarão. Tem gente que tá assistindo ainda que não faz parte do cardume, tá? Vai lá no canal, se inscreve que tem um monte de aula lá também de genética. Tranquilo? Galera, é o seguinte, então, pra gente começar essa parte de genética aí, pra gente trabalhar com isso, a gente tem essas noções de probabilidade. Aí assim, André, isso é tranquilo? Veja, eu acho isso tranquilíssimo, porque isso vai te dar uma técnica de resolver problemas, tá? Isso vai te dar algumas técnicas para resolver problemas. Agora, dentro dessas noções, é a mesma coisa de matemática, Não, veja, não é a mesma coisa de matemática. Eu não quero, Deus me livre, tomar aqui o lugar de Walter, porque eu nem sei matemática, tá? Mas essas regrinhas dentro da genética a gente vai ter que saber. São 3, tá? São 3 pra gente matar qualquer coisa. Mas vê o que é que acontece. Eu tenho primeiro a regra do ou. Vocês podem pegar problemas de primeira lei, vocês podem pegar problemas genéticos, que a gente vai enquadrar nessa regra chamada de regra do ou. Aí tu pode dizer assim, tá, Andrei, mas o que é a regra do ou? Presta atenção. Quando a gente trabalha com essa regra do ou, você vai dizer que em genética, essa regra do ou, ela significa o cálculo da probabilidade P, tá? Isso lembra muito com matemática. Vê, a ocorrência de um ou outro evento, ou seja, tu vai calcular a possibilidade de um ou outro evento. Que um detalhe que é importantíssimo, que se excluem mutuamente. Ou seja, quando vocês pegarem isso aí, vocês vão calcular a possibilidade de eventos exclusivos.
que se excluem mutuamente. Aí tu vai dizer assim, pô, André, eu não entendi nada desse negócio de se excluir mutuamente. Vê, é tu calcular assim. Calcule a probabilidade da pessoa ter olho escuro ou claro. A partir do momento que tu usa essa coisa ou, tu vai calcular a probabilidade de um evento, de acontecer um evento exclusivo. Agora que quando tu compara com o outro, eles se excluem mutuamente. Porque assim, não tem a chance de ser olho escuro e olho claro. Não, olho escuro ou olho claro. Ou é uma coisa ou é outra coisa, tá? Dois eventos que vão se excluir mutuamente dentro da genética. Aí quando vocês pegam esse problema, que no final tá dizendo assim, diga se é uma coisa ou outra, tu vai aplicar a regra do ou. Aí tu vai dizer assim, tá, Andrei, mas matematicamente essa regra do ou é o quê? Para ficar mais fácil, matematicamente você vai somar as condições. Toda vez que num problema genético, prestem atenção, toda vez que num problema genético você pegar assim, uma coisa ou outra, o resultado vai ser, tu calcula a probabilidade de ser uma coisa, tu calcula a possibilidade de ser outra coisa. Como elas vão se excluir mutuamente, tu vai somar os resultados e tem a resposta final, tá? Aí tu pode dizer assim, tá, mas tu pode dar um exemplo? Posso. Presta atenção nesse exemplo aqui. Olha pra mim, viu? Ei, esquece o caderno agora, esquece. Tu tem que olhar pra entender. Depois que tu entender, tu tira a foto ou um print. Se tu tiver no YouTube, tu tira um print. Se tu tiver na televisão, tu tira uma foto. Vê esse exemplo aqui. Qual a probabilidade de se obter em um cruzamento de ervilhas híbridas? Ei, eu já disse aqui 2 vezes, nas 2 primeiras aulas do EducaPE aqui, o que é uma coisa híbrida. Ei, eu tô falando contigo mesmo. Mostrinho, olha pra mim. O que é uma coisa híbrida? Isso é uma coisa heterozigótica. Híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. Aí o que acontece? Em ervilhas híbridas, para textura. Aí, como assim para textura? Ou é lisa ou é rugosa. Aí lembrem que eu já coloquei aqui para ficar mais fácil. Liso tem uma genética dominante. Rugosa tem uma genética recessiva. Ó, para textura da semente. Uma planta homozigótica recessiva, ou heterozigótica para essa característica. Ou seja, ele quer que tu calcule a possibilidade de ter uma nova planta ou recessiva ou híbrida. Uma coisa exclui a outra. Vê como é que vocês vão fazer isso. Presta atenção. Mari, corta aqui pro quadro aqui, por favor. Vê o que é que vai acontecer. Lembrem, ó, que eu tô trabalhando com a textura, tá? Isso aqui não fui eu que tô inventando aqui. É a questão que deu. Isso é o problema que forneceu isso. Olha pra cá. Quando tu trabalha com textura da semente, olhem pra mim. Quando tu trabalha com textura da semente, é assim. Textura da semente, ó. Ela pode ser ou dominante, ou ela pode ser recessiva. Não é novidade para nenhum aluno aqui do EducaPE. Toda vez que a estrutura é dominante, ela tem 2 possibilidades de genética. Ei, menino, como é? Ó, ela pode ser pura, azão. Mas o dominante pode ser híbrido, azinho. Beleza? E quando a genética é recessiva? A genética recessiva só tem uma possibilidade de genética. Qual é, menino? Isso, ser pura. Então, ó, azinho. Aí tu pode dizer, tá, Andrei, quem é dominante, quem é recessivo? Ei, isso foi o problema que deu, viu? Dominante, ó, é lisa. Recessiva é rugosa. Ó, lisa e rugosa, tá? Aí vê o que é que vai acontecer. Não sou eu que inventei. O problema disse, em um cruzamento de ervilhas híbridas. Em um cruzamento de 2 heterozigóticos, tá? Aí tu vai fazer assim, olha pra mim. Azinho. Quando eu faço esse cruzamento, azinho com azinho, vai dar o quê? Ei, monstrinho, olha pra cá. Azão com azão vai dar azão. Ei, ó, azão com azinho vai dar azinho. Monstrinho, azinho com azão vai dar azinho. E vê agora, ó, azinho com azinho vai dar azinho. Ou seja, quando você faz o cruzamento de 2 plantas híbridas, você vai ter azinho. Aí vê a pergunta que ele fez. Qual é a probabilidade que uma planta tem de ser
recessiva ou híbrida. Vamos lá. Das 4 possibilidades, ei, olha para mim. Das 4 possibilidades que está aparecendo aí na tua tela agora, quantas possibilidades tem dela ser homozigótica recessiva? Ó, 1/4. Beleza. Quantas possibilidades dela ser híbrida? Lembrem que híbrida é azão, azinho, genes diferentes. Ei, aqui vai ser assim, ó, 2/4. Sendo que ele quer a possibilidade de ser uma coisa ou outra. Toda vez que é regra do ou. Ei, matematicamente é o quê? Olha pra mim. Toda vez que é regra do ou, matematicamente é o quê? Isso, uma soma. Aí eu boto aqui, ó, mais. Andrei, por que tu botou mais? Menino, eu botei mais porque isso aqui é regra do ou. Ou é uma coisa ou é outra. Quando tu soma isso aqui, 2/4 com 1/4, ó, vai dar exatamente 3/4. Acabou o problema. 3/4. Então, qual é a possibilidade de uma planta ser recessiva ou híbrida? 3/4. 1/4 de recessivo, 2/4 de híbrido, tá? Toda vez que você pegar um problema de genética, que no final ele bota ou, aonde você vai excluir mutuamente eventos, aonde o evento tem que ser exclusivo, sempre você vai ter que usar uma soma no final. Tranquilo? Ei! Primeira regra, beleza? Massa? Ó, segunda regra, bota na tela aqui, por favor, Mari. Bota aqui a tela, por favor. Galera, é o seguinte, segunda, ó. Regra do I. Olhem pra mim agora novamente. Regra do I. Olhem. Essa regra do I é uma das que eu mais gosto, porque assim, quando a gente fala dessa regra do I, presta atenção, quando a gente fala dessa regra do I, vocês têm que tomar muito cuidado, porque assim, a regra do I nada mais é, veja, nada mais é do que uma conta de segunda lei de Mendel. Aí tu vai dizer assim, pronto, André agora endoidou. Ele deu primeira lei semana passada e já tá falando de segunda lei. É porque assim, na prática, todo problema de segunda lei que vocês pegam por aí é uma regra do I. Então, ou melhor, regra do E, né? Eu falo regra do I porque é vício em linguagem. Antes que Luiz me mate aí, regra do E, tá? Então assim, quando você pega essa regra do E, ou regra do E, tá? Isso, na prática, é uma conta de segunda lei de Mendel. Todo problema de segunda lei que vocês pegam por aí, vocês vão resolver como a fórmula de uma regra do E. Tá? Aí tu vai dizer assim, tá, mas como assim regra do E, ou regra do I, ou regra do E? Vê o que é que diz. Essa regra do E é usada para calcular a probabilidade de 2 eventos independentes que acontecem ao mesmo tempo. Olhe, isso aí, olhe, eu estou apresentando a vocês, tá? Ei, monstrinhos, prazer, isso aqui é a segunda lei de Mendel. Mas tu nem falou. Não preciso falar, não. Eu estou demonstrando na prática. Para tu não perder tempo, tá lendo vários livros de segunda... várias questões. Não, toda conta de segunda lei é isso aqui. Basicamente é isso. É tu calcular a possibilidade de 2 eventos diferentes que acontecem ao mesmo tempo. Quando você calcula 2 características diferentes que acontecem ao mesmo tempo, regra do E ou regra do I. Tá? Aí você vai dizer assim, André, como assim? Eu quero que tu me diga a probabilidade de ter uma pessoa de olhos claros e loira. Tu vai calcular a possibilidade dela ter olhos claros, uma característica, e dela ser loira, outra característica, 2 ao mesmo tempo. André, pode ser mais? Pode. Toda vez que você calcula mais de uma característica que acontece ao mesmo tempo, regra do I. Regra do I. André, matematicamente falando, olhe, a regra do OU que eu mostrei a vocês, a regra do OU que eu mostrei a vocês foi exatamente uma soma. Toda vez que é regra do I, você vai usar matematicamente você vai ter uma multiplicação. Então, no final, basta você multiplicar as possibilidades. Na regra do OU, tu somou. Na regra do I, tu multiplica. Eu estou avisando isso porque quando vocês pegarem problemas de segunda lei de Mendel, e eu espero dar tempo da gente falar aqui, tá? No Educa PS, se não der, significa que a gente já voltou ao normal, graças a Deus, os professores vão falar para vocês aí na sala de aula, tá? E se vocês quiserem adiantar, vai lá no canal, que eu já tenho aula de segunda lei também lá, tá? Mas aí o que é que acontece? Depois de vocês fazerem aqueles quadros enormes, para ver uma possibilidade da segunda lei, eu vou te mostrar a segunda lei aqui, fazendo uma multiplicação rápida.
Tu vai transformar a conta de segunda lei em duas contas de primeira, depois tu pega os resultados e multiplica no final. Chorou, acabou. Não precisa estar se embaralhando com aqueles quadros grandes de segunda lei, tá? Aí vê o que é que acontece. Eu trouxe um exemplo. Olha pra cá. Isso aqui é um exemplo. E esse, André, isso é um exemplo de regra do I? Mas é um exemplo que também podia ser muito bem encaixado, poderia ser muito bem encaixado também numa conta de segunda lei. Vê o que ele está dizendo. Qual a probabilidade de se obter em um cruzamento de ervilhas híbridas? Ei, novamente ervilha híbrida. Olha para cá. A ervilha híbrida, a genética, ela é igual ou diferente? Ela é igual ou diferente? Ei, a genética é igual ou diferente, Isso, a genética é diferente, tá? Presta atenção, é diferente. Laís, eu tô ligado que você também tá assistindo, viu, Laís? Presta atenção, viu? Ó, uma planta homozigótica dominante quanto à textura, aí eu já coloquei aqui, lisa é dominante, rugosa é recessiva. Homozigótica dominante quanto à textura da semente e uma homozigótica dominante quanto à coloração. Então eu quero que a planta, veja, qual é a probabilidade da planta ser pura dominante para textura e pura dominante para coloração ao mesmo tempo. Ó, regra do I, tá aqui ele. Regra do I. Olha que bonitinho aqui, ó. Regra do I. Beleza? Não pode esquecer disso. Aí o que é que vai acontecer? Andrei, como é que eu vou resolver isso? Olha pra mim. Ó, presta atenção no quadro. Mari, corta aqui pro quadro aqui, por favor. Ó, deixa eu apagar aqui bonitinho o quadro. Pra gente fazer isso aqui. Pessoal, aí um abraço também aí pra todo mundo aí. Joyce, tô ligado que você tá vendo aí, viu? Ó, é o seguinte. Presta atenção. A gente tem assim... Eu tô trabalhando com duas características ao mesmo tempo, tá? Tô trabalhando com duas características ao mesmo tempo. Vê. Eu tô trabalhando com a textura, ó. Eu tô trabalhando com a textura e eu tô trabalhando com a coloração. Eu vou colocar aqui mais organizadinho para que vocês vejam como é que acontece. Para textura e a coloração é assim, veja, textura não é novidade para ninguém. A semente ela pode ser lisa se ela for dominante. Ó. Ela pode ser rugosa. Se a lisa é dominante, rugosa é o quê, menino? Isso, ó. Ela é recessiva. Se a lisa é dominante, ela é assim, ó. Azão, azão ou azão, azinho. A danada da rugosa, ela só pode ser azinho, azinho. Sendo que eu tô trabalhando não é só com textura, não. Eu tô trabalhando para coloração. Aí a coloração vai ser assim, ó. Ela é amarela. Se a coloração é amarela, ela é dominante. Então, vê como é que eu vou chamar. Ela pode ser bezão, bezão se for pura, bezão, bezinho se for híbrida. Lembrem que toda característica dominante pode ser ou pura ou híbrida. Ou homozigótica ou heterozigótica. Depois eu tenho aqui, ó, olha pra mim. Ela pode ser verde. Se a semente ela é verde, significa que isso aqui é uma semente recessiva. Então ela vai ser, ó, bezinho, bezinho. Ela vai ser bezinho, bezinho. Aí vê o que que acontece, presta atenção. Quando você tem isso aqui, o que foi que o problema disse? O problema disse assim, num cruzamento de ervilhas híbridas, ou melhor, de plantas híbridas, tanto para uma característica quanto para outra. Então vai ser assim, olhe, para textura, você vai ter que cruzar duas híbridas. Azão, azinho com azão, azinho. Ó, duas híbridas para textura. O que é que isso vai dar? Olha para mim. Você vai ter azão, azão, para ficar bonitinho, ó. Aí você vai ter azão, azinho, ó, e azão com azinho vai dar azão, azinho. E por último, você vai ter aqui, ó, azinho, azinho. Sendo que ele quer híbrida para textura e quer híbrida para coloração. Quando ele quer híbrida para coloração, então para coloração fica como? Olha para cá. Bezão, bezinho com bezão, bezinho. Duas híbridas. Aí vamos pro cruzamento, ó. Bezão com bezão. Vai dar o quê? Bezão, bezão. Bora lá, não tira o olho não, viu? Bezão daqui com bezinho daqui. Vai dar bezão, bezinho. Bezinho daqui com bezão daqui. Vai dar bezinho, bezão.
Ó, ou Bzão, Bzinho, melhor dizendo. E por último eu vou ter Bzinho daqui com Bzinho daqui. Vai dar Bzinho, Bzinho. Sendo que o que foi que ele disse? Ele quer a probabilidade de uma planta nascer homozigótica dominante para textura e ela nascer homozigótica dominante para coloração. Ou seja, duas probabilidades diferentes ao mesmo tempo. Regra do I. Ó, homozigótica dominante. Quantas vezes apareceu aqui homozigótica dominante? Uma vez. Então aqui, ó, 1/4 para textura. Quantas vezes apareceu homozigótica dominante para coloração? Ó, para coloração apareceu 1/4 aqui. Sendo que ele quer uma coisa e outra. Se ele quer uma coisa e outra, ei, monstrinho, regra do I, tu soma ou multiplica? Ei, regra do I, tu soma ou multiplica? Isso, multiplica. Quando é soma, é regra de quê? Regra do ou. Então, ó, tu multiplica isso aqui. Regra do E. Ó, 1/4 vezes 1/4, 1/4 vezes 1/4, ó, vai dar 1/16. Acabou o problema. A probabilidade de você ter uma planta homozigótica dominante para textura e, ao mesmo tempo, homozigótica dominante para coloração é 1/16, tá? Regra do E. Tranquilo? AE. Ó, é, rimou. AE. Tranquilo? Regra do I. Multiplicação. Beleza? Galera, tranquilo? Isso aqui é uma conta de segunda lei. Toda vez que vocês pegarem conta de segunda lei, é fácil. Você destrincha as características, porque vocês vão ver que conta de segunda lei sempre ele vai dar mais de um problema ao mesmo tempo. Sempre vai ser mais de um problema ao mesmo tempo, tá? Aí tu destrincha as características, calcula as possibilidades de forma separada. Tu calcula as possibilidades de forma separada. E por último, tu multiplica os resultados, que aí tu vai ter a conta. Não precisa tu fazer aquele quadro bem grande de punê, com um monte de coisa, digamos. Não precisa, vai direto que bate mais rápido, tá? Essa é a segunda regra, a regra do E. Beleza? Tranquilo? Corta aqui pra televisão, por favor, Mário, de novo. Ó, depois dessa regra do E, a última regra dessas noções, ó, vai ser uma que a gente chama de probabilidade condicional. Olha, essa aqui, eu preciso que vocês tenham muita atenção, porque assim... Eu digo sempre que essa é a da casca de banana. Porque assim, de acordo com como você lê o problema, você vai passar ela direto. Andrei, por que o nome é probabilidade condicional? Olha, você tem esse nome probabilidade condicional porque na genética, quando você trabalha com probabilidade condicional, isso vai ser um problema em que você já começa a resolver com algum tipo de restrição. Toda vez que num problema você já tiver uma condição, uma restrição, isso é um problema que a gente chama de probabilidade condicional. Ó, probabilidade condicional. Tu já começa a calcular com uma condição. Tu já vai ter uma condição na história. Ah, mas eu quero inventar. Não pode, monstro. Ele já tá te dando. Não, mas eu queria mudar, Andrei. Não pode. Ele já tá te dando uma condição engessada. Só pode ser aquilo, tá? Só pode ser aquilo. Aí tu vai dizer assim, tá, e como é que vai ser isso? Vê esse problema que já caiu em vestibulares daqui e teve muita gente que errou porque lê rápido. Vê esse exemplo aqui. Como vocês... Quando a pessoa lê rápido, é incrível como a pessoa perde isso aqui. Vê. Admitindo que a coloração dos olhos seja determinada por um par de alelos... Ah, isso aí não falou nada demais, tá? A coloração dos olhos é dada por um par de alelos. Lembrem que alelo é a mesma coisa que gene. Lembrem que alelo é a mesma coisa que gene, tá? Porque assim, toda característica genética ela sempre vai ser dada na forma de pares. Toda característica genética sempre vai ser dada na forma de pares. Ah, Andrei, por que tu falou isso mesmo? Pares, porque vai vir um do pai e outro da mãe. Um do pai e outro da mãe. Aí vê o que acontece. Suponha um casal de olhos escuros e que seja heterozigoto para característica. Opa. Vamos com calma. Eu estou dizendo que o casal tem olhos escuros. E a partir do momento que eles têm olhos escuros, eu já estou te dizendo que eles também são híbridos. Eles são heterozigóticos. Então, você matou o problema. Por que você matou o problema? Porque assim, se o casal tem olhos escuros e geneticamente esse casal, melhor dizendo, ele é híbrido, então tu já sabe que ele é dominante. Tu já sabe que os olhos escuros são dominantes. André, eu não entendi porque tu descobriu que era
porque era dominante. Menino, não sou eu que estou dizendo, é um problema. O problema está dizendo que os olhos escuros são híbridos. Eu acabei de dizer a vocês aqui, toda vez que a característica é híbrida, ela é dominante. Ei, toda vez que a característica é híbrida ou heterozigótica, ela é dominante. É só tu fazer assim, ó. Híbrido, dominante. Híbrido, dominante. Heterozigoto, dominante. Heterozigoto, dominante. Aí tu não esquece. Se o olho escuro é heterozigoto, então tu já sabe que eles são dominantes. Aí vê. O filho do casal também nasceu com olhos escuros. Qual a probabilidade desse filho também ser heterozigoto? Vê qual é a sacada. Mário, por favor, corta aqui pro quadro. Ó, olha aqui pro quadro novamente. Ó, deixa eu limpar aqui meu quadrozinho. Com calma, ó, aqui. Deixa eu limpar aqui meu quadro, ver o que é que vai acontecer. Olha pra mim. Ei, menino, olha pra cá. Lembrem que esse problema eu ainda vou fazer mais organizado para vocês observarem tudo. Olha, esse problema tá falando dos olhos, ou melhor, da coloração. Ó, coloração dos olhos. Tá falando da coloração dos olhos. Quando a gente fala de coloração dos olhos, não sou eu que estou dizendo, tá? É o problema. Ele falou que os olhos podem ser escuros, mas os olhos podem ser claros. Andrei, mas o problema que tu leu não disse quem era dominante ou recessivo. Menino, não precisa dizer quem é dominante ou recessivo, não. Porque ele disse que o casal do problema, o pai e a mãe, que eu vou usar nesse problema, ele tem olhos escuros, eles são híbridos. Então, a partir do momento que tu diz que uma característica é híbrida, essa característica é dominante ou recessiva? Eu mandei tu repetir. Ei, olha pra mim. Essa característica híbrida, ela é dominante ou recessiva? Isso, ela é dominante. Então, ó, os olhos escuros, eles são dominantes. Os olhos claros, eles são recessivos. Porque se o escuro é dominante, o claro é recessivo. Olha pra cá. Se o olho escuro é dominante, então ele pode ser assim, azão, azão ou azão, azinho. O olho claro, Andrei, ó, os olhos claros, azinho, azinho, todo recessivo só pode ser puro. Ei, todo recessivo só pode ser puro, homozigoto, azinho, azinho, genes iguais. Aí vê o que acontece. Ele disse assim, um casal híbrido. Não sou eu que estou inventando. Então assim, ó, olha pra mim. O pai do casal é híbrido, azão, azinho. A mãe do casal é híbrida, azão, azinho, a mãe. Aí ele disse que o menino também nasceu com olhos escuros e ele quer a possibilidade desse menino ser híbrido. Ou seja, do filho ser híbrido igual aos pais. Então olha pra cá. Novamente, viu? Ei, presta atenção. Azão com azão vai dar azão, azão. Olha pra cá. Azão daqui com azinho daqui vai dar azão, azinho. Ei, azinho daqui com azão daqui vai dar azão, azinho. E por último, menino, ó, azinho daqui com azinho daqui, você vai ter azinho, azinho. Aí ele pergunta, qual a possibilidade desse filho ser híbrido? Eu já vou adiantando. Muita gente vai nas carreiras, veja, nas carreiras, é rápido, é simultâneo. Olha pra cá, monstro. Olha pra mim, esquece o caderno, olha pra mim, sou mais bonito que tem o caderno. Olha pra cá. Ele vai rápido. Aí ele diz assim, qual a possibilidade desse filho ser híbrido? Aí você vem aqui, ó, e marca 2/4. Aí você dizia, ei, acertou. Não, errou. Andrei, por que errou? Porque se você leu rápido o problema e não se ligou em uma palavrinha, tem uma palavrinha aí que muda tudo. É a palavrinha que ele diz, nasceu. Tu lembra que no problema ele disse assim, essa criança já nasceu e ela já tem olhos escuros. Menino, se ela já nasceu, monstrinho, significa que não tem como mais mudar nada. Vê, ela já nasceu. Ela já existe. E ela já existe e já tem olhos escuros. Se ela já existe e já tem olhos escuros, não existe mais a possibilidade, você não tem mais a possibilidade dela ter olhos claros. Como você não tem mais a possibilidade dela ter olhos claros, olha pra cá. Você apaga esse 2/4 que muita gente fala, ó, e vê, o menino já nasceu, ele já existe, é a condição, nasceu, ele tá vivo. Se ele já nasceu e ele tem olhos escuros, olhem pra mim, tem chance dele ser azinho, azinho?
Vê, se ele já nasceu e tem olhos escuros, tem chance dele ser azinho, azinho? Não. Corta isso aqui. Azinho, azinho. Corta. Tá? Como ele corta isso aqui, não tem chance dele ter olho claro. Como não tem chance dele ter olho claro, aí sobra quantas possibilidades? 3. Se tu cortou a possibilidade dele ter olho claro porque ele já nasceu, tu vai olhar para a possibilidade que ele tem de ter olho escuro. Porque se ele não tem olho claro, ele tem olho escuro. Das 3 possibilidades dele ser olho escuro, quantas possibilidades tem dele ser híbrido? Olha para mim. Quantas possibilidades dele ser híbrido? 2/3 é a resposta. Por quê? Como ele já nasceu e ele já tem olho escuro, a possibilidade de olho claro não existe mais. Das 4, você tira uma, sobra 3. Das 3 possibilidades que ele tem de ter olho escuro, quantas possibilidades tem dele ser híbrido? 2. 2/3. Acabou a questão. Ou seja, ele já te deu a condição, ele já está te dando a condição de você saber que ele só pode ter olho escuro. E dentro da condição dele só ter olho escuro, qual é a possibilidade dele ser híbrido? 2/3, tá? Tranquilo? Galera, essa é a probabilidade condicional. Eu sempre peço que vocês tenham muito cuidado com ela, muito, porque assim, ela é uma condição, ou melhor, ele é um problema que no meio você vai ter uma casca de banana. Então vê como mudou. Se eu dissesse, vai nascer, aí tu levava em consideração tudo. Como ele disse, nasceu, acabou, ele já existe. Então, tomem cuidado. Quando você olha as possibilidades todas, significa que é uma coisa futura ainda. É uma coisa que ainda não veio, tá? Quando ele diz nasceu, significa que isso já está aqui. Como isso já está aqui, tu corta essa possibilidade e coloca isso aqui. Beleza? Tranquilo? Mari, por favor, bota aqui na televisão de novo, Mari. Ó, então com isso, a gente tem essas 3 noções de probabilidade, a gente tem essas 3 regrinhas. Aí agora é hora da gente praticar um pouquinho. Vamos ver como é que isso aparece aí em algumas provas ou em alguns problemas de primeira lei, tá? Presta atenção. Aí tá aqui. E já vou adiantando, viu? Automaticamente esses problemas que a gente tá fazendo aqui, esses problemas que vocês acabaram de ver, já é um tipo de dominância. Já é a dominância completa. Quando a gente estuda essa coisa dos tipos de dominância, quando a gente estuda essa coisa dos tipos de dominância, a gente vai saber se a genética ela é completa, incompleta ou codominância. Toda vez que tu tiver, olha pra mim, toda vez que tu pegar um problema em que você tem o dominante podendo ser puro ou híbrido e o recessivo só sendo puro, tu já está estudando dominância completa. Tu já está matando o primeiro tipo de dominância. Por isso que eu quis fazer esse resgate com vocês, tá? Olhem essa primeira questão, presta atenção. Vê o que ela está dizendo. Genética é isso, tá? Genética é prática. Quanto mais você faz, mais vai destravando, mais você gosta e acha fácil. Vê? Olha o que acontece. Sabe-se que o albinismo é determinado pela ação de um gene recessivo autossômico. Opa! André, isso é muito complicado. Não, ele só fez encher linguiça. O albinismo, ele só está dizendo que quando o cara é albino, o cara é recessivo. Vê, ele está dizendo que o cara que é albino são aquelas pessoas que têm problema na pigmentação, que não produz melanina, tá? Cuidado para não confundir o albino com uma pessoa que é muito branca. Tem gente que é tão branco que você diz assim, ele é albino. Não. O cara que é branco, verdadeiramente branco, ele não é albino. Significa que ele tem uma pequena quantidade de melanina, que deixa ele muito branco, tá? O albino não tem coloração nenhuma e é recessivo. Aí assim, se o albino é recessivo, preste atenção. Se o albino é recessivo, o normal só pode ser o quê? Dominante. Se você que está assistindo essa aula não é albino ou não é albina, você é uma pessoa dominante para a doença. Porque se você tiver albinismo, você é recessivo, tá? Olha para cá. Considere um casal normal que teve 6 crianças, todas normais. Aí trabalharam, viu? 6. Aí vê. Sabendo-se que o avô paterno e a avó materna das crianças eram albinos. Podemos afirmar com certeza que a probabilidade de um novo filho a vir a ser albino, sem considerar o sexo, será. Veja. Ele está dando um casal, preste atenção, um casal normal para o albinismo, que já teve 6 filhos. E eu quero a possibilidade dele, qual é a probabilidade do 7º filho ser albino? Veja, esse 6 vai influenciar em alguma coisa? Não. Porque a partir do momento que ele vai ter um 7º filho, ou que eles vão gerar um 7º filho, ou um 7º filho, quase que não saía, é uma nova possibilidade. Aí, preste atenção aqui no quadro. Mari, corta aqui pro quadro, por favor.
Deixa eu apagar aqui. Ver o que é que vai acontecer. Depois a gente volta para a tela. Vamos olhar para o quadro. Presta atenção. Essa questãozinha, essa questãozinha tá falando do albinismo. Aí vê o que é que acontece. A questão, não sou eu que estou inventando, tá? A questão já disse que o albinismo é recessivo. Se o albinismo é recessivo, a normalidade para essa doença é dominante. Então olha para cá, vê. A pessoa que é normal para essa doença é dominante. Então se ela é normal e é dominante, dominância completa. Se a dominância é completa, você tem duas possibilidades do dominante. Qual é? De ser puro ou homozigoto, azão, e de ser híbrido, azão. Ou azão, ou azão. Aí você tem assim, a possibilidade do cara ser albino. A possibilidade do cara ser albino. O cara que é albino, ou seja, o cara que tem a doença, ele é recessivo. Então todo albino é azinho. Aí vamos lá. Ele disse pra mim que o casal é normal. Se o pai é normal e a mãe é normal, então significa que eles são dominantes. Agora, o que é que muita gente erra ou tenta adivinhar como se fosse uma máscara? E você vai ver que não pode adivinhar. Vê, o casal é normal. Se o casal é normal, é assim, olha pra cá. O pai é normal. Se o pai é normal, ele é azão traço. Opa, Andrei, por que tu botou esse traço? Menino, o normal é dominante. Se o normal é dominante, ele pode ser ou puro ou híbrido. Mas o problema não disse, só disse que ele era normal. Então, como ele é normal, ele é azão traço, porque eu não sei o que está aqui. Casou com uma mulher normal, azão traço para mãe. Andrei, por que azão traço? A mesma coisa. O problema está dizendo que ela é normal. Normal, tu sabe que é dominante. Mas sendo que tu não sabe se ela é uma dominante pura ou se ela é uma dominante híbrida. A única certeza que tu tem é que ela tem um azão. Andrei, como é que eu vou descobrir isso? Tu vai descobrir com o que o problema deu. Porque o problema disse assim, presta atenção. Disse que o pai do pai, o pai do pai é albino. Se o pai do pai é albino, então é azinho. E o problema disse, não fui eu que inventei, que a mãe da mãe, a mãe da mãe também é albina. Se a mãe da mãe é albina, então ela é azinho. Aí acabou o problema, porque o que foi que eu disse a vocês muitas vezes aqui, na primeira e na outra aula de genética aqui. Eu disse a vocês o seguinte, olhem para mim. Eu disse a vocês que toda característica biológica é dada por quantos genes? Mostrinho, olha para mim. Olha pra cá, menino. Toda característica genética é dada por quantos genes? 2. 2 genes por quê, Andrei? Mostrinho um do pai e outro da mãe. Aí olha pra cá. Se esse cara tem um azão e tu sabe que o pai dele é azinho, esse azão pode ter vindo do pai dele? Não. Tu tem certeza que esse azão veio da mãe dele, porque do pai, olha pra cá, vai descer um azinho, então vai ficar azinho. Olha pra mãe, é o mesmo raciocínio. A mãe é azão traço, sendo que a mãe dessa mulher é azinho. Se tu sabe que tu ganha um gene do pai e um gene da mãe, esse azão dela não veio da mãe dela. Esse azão veio do pai dela, porque da mãe, só vai descer um azinho. Aí você vai ter azinho. Aí agora tu descobre, tu descobre que o pai é azinho e a mãe é azinho. Aí agora ele quer saber qual é a probabilidade, qual é a probabilidade de tu ter um 7º filho albino. Olha pra cá, vai ser assim, azão com azão vai dar azão. Azão com azinho vai dar azão. Azinho com azão vai dar azinho. E azinho com azinho vai dar azinho. Logo, a probabilidade de tu ter um 7º filho albino, olha pra mim, 7º filho albino vai ser 1/4 ou 25%, que naquela questão que eu te mostrei é gabarito letra B. Acabou o problema, tá? Então veja, quando eu te dou essa possibilidade, quando eu te mostro essa possibilidade, o que é que vai acontecer?
Olhe, lembrem que eu disse, preste atenção, eu disse, os pais da criança são normais. Se eles são normais, eles são dominantes. Eu não tô... E como ele é dominante, eu não sei se ele é puro ou híbrido. Aí eu tive que olhar para o pai do pai e para a mãe da mãe para descobrir. Ele está pedindo a possibilidade de um 7º filho, Andrei. Os 6 primeiros vão ter alguma... Não, os 6 primeiros são tranquilos. Ah, mas por que os 6 primeiros? Porque o 7º filho é um novo cruzamento, menino. Então, assim, eu fiz um novo cruzamento e das 4 possibilidades, qual é a chance de ter um 7º filho albino? O albino é recessivo. Então, a possibilidade dele ser albino é 1/4 ou 25%, tá? Galera, tranquilo? Coloquem essa questão aí, por favor, no caderno de vocês, por enquanto que a gente arruma aqui o WhatsApp para eu ver as perguntas de vocês, tá? Coloquem aí, por favor, tirem foto, postem marcando EducaPE, Andrei Builds. Ei, menino, eu quero ver tu lá no canal do Tubarão também. Interajam lá no canal do Tubarão, que todo dia tem aula para vocês, beleza? Com isso, a gente termina essa parte de noções de probabilidade e indiretamente, ou melhor, diretamente, eu já falei de dominância completa. Então, na nossa próxima aula, a gente já vai falar da dominância incompleta, da codominância, já pra gente ir para os heredogramas. Beleza? Tranquilo? Mari, por favor, coloca aqui na tela aqui pra gente ver aqui o que é que o pessoal mandou pra mim. Aí vamos lá. Renata, Erém, Sofrônio, Portela de Moreno. Um abraço aí pro pessoal de Moreno, né? O carnaval aí pega fogo, viu? Eu tô lembrado aí do carnaval daí, viu? Vamos ficar em casa para ano que vem a gente ter carnaval normal, viu? Ó, boa tarde. Se não for híbrido, será o quê? Muito boa. Natinha, é o seguinte, vê. Toda característica híbrida, a primeira coisa, Natinha, tu tem que lembrar é que híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. Tu tem que lembrar assim, Natinha, híbrido é a mesma coisa que heterozigoto, tá? Aí assim, todo híbrido é dominante. Então, se o dominante não for híbrido, ele é o quê, Natinha? Olha pra cá. Ele é puro. Tu tem que lembrar, Natinha, que assim, quando o cara é híbrido, significa que a característica dele, ou melhor, a variedade dele é dominante. E eu te disse que toda variedade dominante tem 2 possibilidades genéticas de nascer. Ou vai ser puro, que é homozigoto, 2 genes iguais, ou vai ser híbrido ou heterozigoto, 2 genes diferentes. Beleza, Natinha? Tranquilo? Tranquilo? Valeu, Natinha. Beijo pro pessoal de Moreno aí, viu? Ó, depois eu tenho Guilherme, escola professora Evanira de Souza Dias, Petrolina. Ó, o pessoal de Petrolina. Luiz, se tu estiver assistindo aí, eu só lembro aquela homenagem. Petrolina, Juazeiro, Petrolina, Luiz toda vez faz isso aqui. Um abraço pra galera de Petrolina, adoro aquele... Vixe Maria, aquelas carnes ali do boidródromo, quase que não sai. Eu gosto dali, viu? Tá. Ó, boa tarde, tá dizendo assim. Como encontrar o genótipo e fenótipo na primeira lei de Mendel? Vê, Guilherme, isso vai depender muito da pergunta, porque assim, Guilhermão, a primeira coisa que tu vai ter que levar em consideração assim, o que é genótipo e o que é fenótipo. Aí, olha pra cá pro quadro que tu já aprende isso aqui tudo. Vê só, Guilherme, pra gente revisar isso. Vê, o que foi que eu disse a tu algumas aulas atrás? Genótipo, vê só, Guilherme, genótipo é a genética que forma uma característica. Vê, genótipo é a genética que forma uma característica. Se o genótipo é a genética que forma a característica, pra gente ser bem prático, tá? São as letrinhas, ó. Azão, azão é um genótipo. Azão, azinho é um genótipo. Azinho, azinho é outro genótipo. Aí quando eu digo assim, Guilhermão, o fenótipo. Aí o fenótipo é a característica. Vê, é a característica que nasce por causa da genética. Aí vê o que é que acontece, Guilhermão. Ó, azão, azão e azão, azinho são 2 genótipos que fazem um cara nascer com pele normal. Então a pele normal é a característica, é o fenótipo. Vê, Guilhermão, azinho, azinho. Azinho, azinho é o genótipo. Se tu nascer com esse genótipo pra pele, tu vai nascer albino. Então, a genética que forma a característica é o fenótipo. Aí tu pode dizer assim, tá, Andrei? E como é que eu vou calcular isso na primeira lei? Vai depender do que ele pedir. Por exemplo, vê, eu calculei a possibilidade aqui, Guilherme, de você ter um filho albino. Ou seja, eu sei que azinho, azinho me dá a característica dele ser albino. Então, esse problema pediu a probabilidade do fenótipo. Vê, das 4 possibilidades, quantas possibilidades tem de eu nascer com o albinismo?
Azinho, azinho, 1/4. Então depende do que a questão está pedindo. Como a questão pediu o fenótipo, pediu para saber a possibilidade de ser albino, então, de acordo com o que a questão pede, Guilherme, tu vai colocar exatamente a probabilidade. Como eu estou pedindo o albino, azinho, azinho é albino. Então você vai ter aqui 1/4, beleza? Aí tu pode dizer assim, e se ele pedisse a possibilidade do cara ser azão, azão? Se tu pedisse a possibilidade dele ser azão, azão, aí o que é que vai acontecer? Azão, azão seria o genótipo. Aí tu teria 1/4. Mas 1/4 de quê? De possibilidade do cara ser, de possibilidade do cara ser azão, azão. Então, dependendo do que ele pede, você vai calcular ou a possibilidade do fenótipo que isso forma, ou a possibilidade da genética. Beleza, Guilhermão? Espero ter te ajudado aí, tá? Tranquilo. Aí o que é que vai acontecer? Pode passar? Tem mais? Tem mais? Tem mais uma? Aí tem aqui, Matheus. Matheus é o seguinte, Matheus Henrique, Erem, Pinto Manuel Bandeira. Boa tarde. A heterocromia se encaixa em qual condição? Excelente aula. Matheus Henrique do Erem, Pinto Manuel. Matheus, um abraço aí pra você, viu? Ótima pergunta. E assim, a heterocromia, foi bom tu falar nisso. Eu vou pedir, Mário, dá pra tu cortar pro quadro ainda? Corta aí pro quadro, por favor, porque eu vou explicar Matheus aqui. Presta atenção. Matheus é o seguinte, quando você pega essa coisa de heterocromia, eu já vou adiantar, eu vou dar um spoiler aqui da próxima aula, tá? Eu vou dar um spoiler aqui da próxima aula. Na próxima aula que a gente vai entrar exatamente com os tipos de dominância, para dar um spoiler aqui pro meu amigo Matheus, vai ser assim, Matheus, quando a gente trabalha com os tipos de dominância, quando a gente trabalha com os tipos de dominância é assim, você vai ter 3 tipos de dominância na genética, presta atenção, Matheus, a dominância completa, que foi todos os problemas que eu fiz hoje, tá? Todos. Eu vou ter a dominância incompleta. Que tem gente que chama de intermediária, ou tem gente que chama de ausência de dominância. E eu vou ter a heterocromia que tu falou agora. Olha pra mim. Eu vou ter a codominância. Então, o que é que vai acontecer, Matheus? Todos os problemas que a gente fez, a gente fez de dominância completa. Andrei, por que a dominância é completa? Porque sempre, sempre a característica dominante vai ter 2 possibilidades. Por exemplo, imagina, você vai ter aqui o dominante, você vai ter o dominante e o recessivo. Aí o dominante e o recessivo é assim, toda vez que o dominante, olha pra mim, viu, Matheus? Toda vez que o dominante for azão, azão ou azão, azinho e o recessivo só puder ser azinho, azinho, ela é completa, beleza? Dominância incompleta ou intermediária ou falta de dominância. Olha pra mim. Nessa dominância incompleta, Mateuzinho, é assim, você não tem dominante, você vai ter 3 fenótipos, Você vai ter assim, um fenótipo ou uma característica A, uma característica B e uma característica C. Aí vê como é que vai ser, Matheus. Presta atenção. A vai ser pura azão, azão. A B vai ser pura bezão, bezão. E a mistura das duas vai criar uma nova. Vai ser azão, bezão. Ou seja, na incompleta, o híbrido não é dominante. O híbrido é uma nova característica. E a heterocromia que tu falou é a codominância. É quando os 2 genes diferentes eles são ativados, por exemplo, um olho claro e um olho escuro. Tu tem o gene dos 2, mas sendo que se o gene funcionar só para um, ou melhor, tu tem o gene dos 2, azão, azinho. Tu sabe que azão é de escuro e o azinho é do claro. Aí os 2 funcionam. Isso é o que a gente chama de heterocromia. Toda coisa de heterocromia tu vai trabalhar com codominância. Beleza, Matheus? Tranquilão? Então com isso foi bom que eu já dei um spoiler aí da próxima aula, porque a gente vai trabalhar mais com isso, da dominância completa, incompleta ou codominância, tá? Galera, um abraço pra vocês aí, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Foi bom estar aqui com vocês e eu espero encontrar vocês aqui numa próxima aula. Por favor, fiquem em casa para isso passar mais rápido. Professores, obrigado aí por essa tarde novamente aí do 1º, 2º e 3º ano. E pessoas, beijo no coração de todo mundo, viu? Valeu!